E aí galera, eu sou o Rafael, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Desplanilhando. E a aula de hoje é para te ajudar a entender como você pode usar um gráfico de pizza. Quando você deve usar, quando você não deve usar. E eu tenho aqui um exemplo prático para te mostrar. Olha só, emergindo aqui na nossa tabelinha, essa tabelinha eu criei porque eu tenho que fazer uma previsão de 3 em 3 meses para uma projeção de gastos futuros, ou seja, passou aqui os 3 meses, em abril eu tenho que extrair a média dessas informações para fazer uma projeção para os próximos 3 meses e daí tirar algumas informações como se eu gastei mais do que o trimestre anterior, se eu tive algum lucro, quais foram os meus gastos, eu consigo através dessas informações gerenciar os meus custos. E aqui eu tenho a média desses 4 modais que trabalham na minha empresa, para a minha empresa. Esse Scania, o Volvo, o Iveco e o Volks. E essas informações referentes a eles, eu preciso colocar em um gráfico para apresentar essa informação. Por que eu preciso colocar em um gráfico? Porque é muito melhor você apresentar uma informação clara em um gráfico, que é algo visual e a pessoa olha e já tem a interpretação daquela informação, do que por uma tabela, que talvez ela tenha dúvidas, ou ela identifique alguma informação aqui dentro e não entenda e queira te fazer muitas perguntas. É fácil porque você demonstra exatamente o que você precisa mostrar para ela, o resultado final. Esse é um dos grandes porquês de usar gráfico. Você demonstra de uma forma rápida o resultado final para uma pessoa que não tem muito tempo para que você explique todos os detalhes da sua tabela. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar um gráfico. Só que o gráfico que nós vamos criar não é um gráfico de colunas, não é um gráfico de coluna agrupada, não é um gráfico de barras, é um gráfico de pizza. Por quê? Gráficos de pizza eles foram feitos para poucas informações, porque eles são fatias. Quando você compra uma pizza, você reparte ela em 8 pedaços. E aí você come os 8 pedaços, certo? Só que, dentro de gráficos, nós temos que entender que até 8 é um número grande. Existem especialistas que falam para usar até 8, alguns até 5, alguns 3 e somente. Eu acho que o legal é você usar no máximo 6 informações. 6 é o limite para mim, sempre foi, e eu mantenho essa régua. Então aqui no caso eu tenho 4 informações que eu quero usar para esses gráficos. Como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou transformar esses dados aqui em um gráfico de pizza? Se você selecionar toda a sua tabelinha e criar um gráfico de pizza, olha a bagunça que vai virar. Vou puxar um pouquinho aqui para o lado para te mostrar. Olha só, ele considerou tudo, exatamente tudo da sua tabela. E nós queremos somente aqui extrair as informações de média, porque é justamente a média que nós queremos para fazer uma apresentação dessas informações e depois fazer uma análise futura. Então aqui está tudo bagunçado, nenhuma dessas informações aqui é correta para a gente. Então aqui eu vou diminuir um pouquinho o tamanho, ok? E eu vou modificar as informações. Você pode tanto modificar direto pelo gráfico, quanto aqui por selecionar dados. Então eu vou fazer primeiro modificando aqui no gráfico e depois nessa opção. Você pode vir aqui e perceba que está tudo selecionado, tudo dividido. Entendendo as informações, aqui eu tenho os títulos. Então aqui ficou só janeiro, mas eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril e média de gastos depois. Então eu já vou modificar somente para média de gastos. E automaticamente mudando só para média de gastos, ele já deixou somente na coluna das médias que eu fiz. Tá? E essa informação aqui eu não preciso modificar, porque está na nossa legenda e está coerente. Então perceba que antes estava com todas as informações aqui e perceba como estava diferente o nosso gráfico. E agora, afunilando, apurando realmente o que a gente precisa, olha como já mudou. Então agora eu tenho uma informação precisa. Só que agora eu vou te mostrar como você faz aqui pelo selecionar dados. Então vou dar um Ctrl Z, clicar em selecionar dados e olha o que está aparecendo aqui para a gente. Aqui em intervalo de dados do gráfico, ele mostra todo o nosso intervalo selecionado, ok? Então ele está falando que na planilha 2 eu tenho valores dia 1 até E5, valores dia 1 até a minha última célula aqui que é a E5, certo? Então o que você vai fazer? Aqui eu tenho janeiro, fevereiro, março e média de gastos. Isso é referente a cada coluna do nosso gráfico. Você vai excluir. Vou remover janeiro, remover fevereiro e remover março. E esses valores aqui permanecem. Se você der um OK, olha que legal, ele fez a mesma modificação que nós tínhamos feito manualmente. Então agora a gente vai partir para a formatação desse gráfico. Eu quero passar essa minha legenda para o lado, para a minha pizza aumentar de tamanho. Então venho no maisinho aqui, legendas, à direita,
Eu quero modificar a cor tanto da minha legenda quanto do meu título, então vou colocar em preto e diminuir um pouquinho o tamanho. Pronto, informação bem clara para a gente. E média de gastos eu também vou modificar a cor. Então eu vou colocar um preto e diminuir um pouquinho o tamanho. Só que esse eu vou colocar em negrito para dar um destaque maior. Show! E essas informações aqui, o que eu faço com elas? Eu não sei nada disso aqui. Eu não sei quanto representa essa fatia, quanto representa essa. Eu estou perdido aqui. Então eu preciso colocar um rótulo nesses dados. Então você vai fazer o quê? Dentro dessa opção de mais, vem aqui nessa setinha para o lado e escolhe a opção que melhor te atenda. Eu gosto dessa daqui, ó, extremidade interna. Ela é muito boa para analisar e ela fica certinho dentro do seu gráfico. E eu vou colocar uma corzinha para ele também. Só que aqui eu vou colocar um branco e em negrito. Olha que legal. Já tem a informação clara para mim. Para finalizar, eu vou colocar uma cor e aí eu vou te mostrar uma coisa nova. Você pode tanto clicar em cada uma das fatias aqui, ok? E perceba que, como eu acabei de fazer, dando spoiler, você pode aumentar o tamanho da sua fatia, a explosão dela que nós chamamos, então você pode dispersá-la para o canto que você quiser, mas antes eu vou modificar a cor dessa minha fatia aqui. Então você pode tanto vir pelo baldinho, quanto clicando com o botão direito e formatar ponto de dados. Ele já te mostra exatamente as informações que você precisa. Vindo no baldinho, você pode modificar a cor. Então aqui eu vou colocar um verdinho. Nesse segundo aqui eu vou deixar esse azul. No terceiro eu vou colocar, vamos ver, um azulzinho. Não, esse azul não ficou legal. Vou colocar um azulzinho um pouquinho mais claro. Também não ficou bom. Vou arriscar um pouco a cor. Vou colocar um laranjinha. E nesse aqui eu vou colocar um cinza. Um cinza um pouquinho mais escuro. Pronto. Então as minhas informações estão todas claras com os dados das minhas médias. Então eu já sei que o Scania P250 ele vai ter uma média de gastos mensal de 8.054,67 centavos para os próximos 3 meses e assim por diante. Então agora já está muito claro para você apresentar isso aqui para um chefe, para um gestor e novamente batendo na tecla. Gráficos de pizza, eles não têm muito segredo, não é difícil trabalhar com eles e ele exige informações simples, mas você precisa ter o cuidado de colocar poucos valores dentro dele. No máximo 6, que eu acredito ser bom. Existem pessoas que colocam um pouco mais, um pouco menos, mas nunca encha o seu gráfico de pizza de informações.